Vamos mudar de assunto agora falando sobre a prova, né, do pagamento. Certo? Então, nós estávamos estudando até o vídeo anterior o objeto do pagamento. E agora nós vamos falar sobre a prova do pagamento. O artigo 319 diz o seguinte: o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. É o seguinte: é o famoso e conhecido recibo. Tu tem que passar recibo. Quem que passa recibo? Quem recebe, certo? Quem é o que recebe? O credor. Então o devedor, quando vai pagar, ele vai entregar para ti dinheiro, vai entregar para ti cheque, sei lá, tu vai mandar um Pix para ti, certo? Mas ele quer um recibo, ou seja, um comprovante de que ele pagou. Ah, mas eu não tenho comprovante. Ah, mas eu não tenho como te passar um recibo agora. Então eu não vou te pagar. Certo? É o que diz isso aqui. E tu pode reter o pagamento, pode não fazer o pagamento. Eu só faço o pagamento mediante recibo. É o que diz o artigo 319, é o que manda o bom senso, né? Via de regra é o que acontece também, não tem problema nessa área. Nós vamos ver já esse enunciado aqui embaixo que resolve muito isso, né? Mas vamos começar pela regrinha elementar, simples, fácil de entender. Então, o que é a quitação regular? Passar recibo. É isso, bota aí, né? Tem direito a. Então, o devedor que paga tem direito a exigir que o credor passe recibo, certo? Ele tem que passar recibo de que ele recebeu. Artigo 320. A quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular. Sempre poderá ser dada por instrumento particular. Então é o seguinte: não precisa que a quitação seja feita em tabelionato, nem em estabelecimento oficial. Então, a quitação pode ser dada por instrumento particular. Então, um recibo, e agora vamos lá. Recibo das mais variadas formas, tá certo? Teoricamente, eu sei que tem gente que é chata com isso, né? Teoricamente, tu poderia pegar um papel de pão, né? E dizer assim: recebi de Marcelo o valor de R$ 100. Ponto. É isso aí, pode dizer só isso. E aí, no caso, tá, é um recibo. Tá? Teoricamente é isso aí. Mas olha só, nesse recibo, segundo o artigo 320, vai estar o valor, né, e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, então, recebi de Marcelo Teixeira, certo? O nome do devedor, ou quem por este pagou, se não for o Marcelo, é por outra pessoa que pagou, o tempo e o lugar do pagamento, ou seja, data, né, e cidade, Bagé, é, maio de 2024, né? Então, tu tem que botar o tempo com a assinatura do credor, certo? Então, aqui, a espécie da dívida é se é em dinheiro, né? Normalmente é em dinheiro, né? Então, recebi, vamos lá, 300, né, reais. Certo? É o valor, R$ 300 a espécie, certo? Ah, recebi 300 bois, certo? Poderia ser também. Né? Então, não é necessariamente a reais. Eu recebi 300 carros, né? Recebi 300 quilos de arroz, certo? Então, é isso aí. O nome do devedor, né, quem pagou, ou quem por este pagou, pode ser um ou pode ser outro, e a data e o lugar. Aliás, a data não. A data. Tá certo. A data e o lugar. Tá, do pagamento com a assinatura do credor. Agora vamos para essa observaçãozinha muito legal aqui do enunciado número 18. E casualmente eu tive agora recentemente um caso sobre isso, que a pessoa queria, porque queria recibo. Eu disse: não há necessidade de recibo, porque a quitação eletrônica já é um recibo. Então diz assim: a quitação regular referida no artigo 319 do Código Civil engloba a quitação dada por meios eletrônicos ou por quaisquer formas de comunicação à distância, assim entendida aquela que permite ajustar negócios jurídicos e praticar atos jurídicos sem a presença corpórea simultânea das partes ou de seus representantes. O que eu recomendo? Principalmente quando tu vai pagar uma dívida por Pix, que ali tem um espaço no Pix que dá para tu dizer o que tu está pagando. E é importante que tu coloque isso. Porque senão fica lá, o Marcelo passou R$ 200 para o João, certo? Então, aí você, mas por que ele, entendeu? Por que ele pagou? Aquilo não aparece, não vai aparecer uma movimentação bancária, saiu da conta do Marcelo R$ 200 e foi para a conta do João R$ 200. Agora, a que título? O que estava sendo feito? Então é importante que você se habituem e cuidem para preencher esse espacinho ali do Pix. Aí tu bota, pagamento de um jantar, certo? Sei lá, pagamento do carro, da prestação do carro, pagamento do aluguel da casa número tal, tá? Então tu tá, entendeu? Tem que descrever. Daí é chatinho e coisa, mas olha só,
E isso é que dá a quitação. Porque daqui a pouco tu paga X lá, ele vai dizer, ah, aquilo ali foi uma aposta, né, do Grenal, né, que nós estamos pagando. Não, não, certo? Então, cuidado com isso aí. E utilizem esse recurso que tem ali, tu dizer a que título é, ou do que tu está pagando. Porque aqui diz que tem valor jurídico como recibo, tá certo? É isso que diz aqui o enunciado, já modernizando, né, as formas de pagamento atuais, certo? Pois bem, aí no artigo 321 diz assim: nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Caso clássico da nota promissória. Nota promissória é quando tu assina uma nota que a nota promissória é como se fosse um cheque avulso, né? É mais ou menos isso. Então tu passa lá dizendo, ó, eu devo tanto para. E aí o que que acontece, né? O credor fica com aquela nota promissória na mão. Caso tu não pague, ele pode te cobrar. Mas quando tu pagar, tu tem que pedir para ele a devolução. É isso aqui, ó, devolução do título, certo? Às vezes, querem ver um exemplo, né? O cheque calção também, né? Não, tem que passar um cheque calção. Aí a pessoa fica com o cheque. Ela não vai descontar aquele cheque, mas ela vai guardar aquele cheque para garantir o negócio que vocês fizeram. Quando tu não tiver mais negócio com aquela pessoa, tu tem que lembrar de pedir de volta. Bueno, se tu pedir de volta e a pessoa não tiver ou perdeu, ah, eu perdi, eu não sei onde é que tá, e aí vem a segunda parte do 321. Então, tu tem que pedir para ele um recibo. Certo? Basicamente é isso. Uma declaração do credor que inutilize o título, considere inutilizada a nota promissória emitida no valor, tá? É um pouquinho mais complicado, não seria um recibo, certo? Mas basicamente isso, para explicar assim, é um perigo, né? Porque essa devolução do título aqui, né, é perigosa. Tá? Eu nunca esqueço, eu sempre conto essa história porque já aconteceu comigo, para ninguém estranhar. Eu lembro quando eu fiz acho não sei até que já não contei essa história para vocês. Eu fui fazer um financiamento na Obino, né? E fiz em 4 parcelas ou 5 parcelas, acho que era uma geladeira que eu tinha comprado. E aí eu fiz, e aí ela me deu as promissórias em branco, eram 4 ou 5 parcelas, ela me deu 4 ou 5 promissórias. E aí ela me deu as promissórias em branco, né? E é para eu assinar. Aí, teoricamente, tu vai dizer assim, pergunta para um advogado, eu posso assinar uma promissória em branco? Jamais. Assinar uma promissória em branco é como tu assinar um cheque em branco. Mas eles fazem isso direto. Beleza. O que que acontece? Ela guardou lá as promissórias numa coisinha. Quando eu paguei a última prestação, ela foi lá na minha pastinha lá, pegou as promissórias, rasgou só a minha assinatura. Continuavam em branco as promissórias. A promissória tem o formato de um cheque, né? Continuava em branco. Ela rasgou as promissórias e me devolveu, certo? E aí eu digo assim, tu vê, é uma forma, é isso aí, ó, é a devolução do título. Ela não me devolveu, né? Mas ela rasgou, inutilizou, né? Inutilizou. Tá aqui, ó, inutilizar o título desaparecido. 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Então, se é um título que deve ser devolvido, no momento em que ele te entrega, é como se tu tivesse pagado, certo? É o recibo. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Aqui um parágrafo é para a defesa do credor, certo? Então vá que tu tenha roubado o título, né? O devedor roubou o título, né? Eu vi uma vez, só para contar para vocês, um advogado já antigo, né? Não posso falar muito porque tem descendentes deles ainda, né? São advogados também, né? Um advogado antigo teria pegado uma promissória dentro do fórum, né? E aí a prova da dívida era aquela promissória. E ele pediu para olhar o processo e a promissória estava grampeada no processo. E aí ele rapidamente ele pegou e rasgou, a, arrancou a promissória do processo e engoliu. Aí você criou um baita no problema. O que aconteceu, né? A pessoa simplesmente deu sumiço, né? O devedor, na verdade foi o advogado, né? O advogado do devedor deu sumiço à promissória. E aí, então é o caso aqui, né? Ficará sem efeito se provar que não houve o pagamento.
né? Eu me lembro que levaram ele para a delegacia, preso em flagrante, foi um problema, assim, deu um problemão e não sabiam que crime era, né? Que delito ele teria cometido ao comer uma promissória. Coisas que aconteciam antigamente. Artigo 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus coobrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir, certo? Então, aqui é quando ele devolve, né? Ele devolve o título, né? É, dizendo que não quer mais, né? Então, a única coisa que se exige aqui é que ele seja capaz, certo? O credor seja capaz de alienar, né? Então, é só uma questão de capacidade de prova e sem problema nenhum. O texto é suficientemente claro. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Raciocínio elementar, né? Então, assim, ó, quando tu paga a última, certo? É sinal de que tu pagou todas as anteriores. Isso é uma presunção, hein, pessoal? Estou dizendo isso porque agora nos financiamentos imobiliários existe a possibilidade de tu pagar uma que vence hoje e uma do fim, né? Tu vai pagando dia duas, certo? E é permitido fazer isso, tem previsão contratual, aquela coisa toda, mas tem que tomar muito cuidado, porque o pagamento da última, segundo a lei, presume que tu pagou todas as anteriores. Então é importante que a pessoa pague, né? O que existe hoje são contratos que dizem exatamente, se tu pagar uma e pulou, teve uma que tu pulou no meio, né? Ela não necessariamente estará paga, né? O fato de ter pago a quinta não quer dizer que tu pagou a quarta, certo? Então os contratos hoje já preveem essa possibilidade, né? Então, para que não dê problema. Artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Voltamos ao raciocínio do princípio da gravitação jurídica, né? O capital é o principal e os juros são o acessório. Se tu paga o principal, é porque tu quitou o acessório. Por isso que quando as pessoas vão negociar uma dívida, elas negociam primeiro os juros, certo? Nunca o capital. Porque se tu paga o capital, considera-se, presume-se pagos os juros. Tá? Então é um perigo. Tem que ser o contrário. Aqui é por isso que eu estou dizendo, nesse slide, duas presunções, né? Se tu paga a última, presume-se que tu pagou as anteriores. Se tu paga o capital, presume-se que tu pagou os juros. É isso, são duas presunções aqui, a gente tem que trabalhar. Essa aqui do 323, eu não conheço exceção. Agora, essa do 322 eu conheço, como eu acabei de dizer. Os contratos dizendo que se tu pagar a quinta parcela, não quer dizer que tu pagou a quarta, certo? Se tu pagar a última, não quer dizer que tu pagou as anteriores nos financiamentos de imóveis, certo? Então, tem exceções aqui ao 322, né? Pois muito bem. Presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará esse a despesa acrescida. Não se trata de uma situação muito corriqueira, porque nós estamos falando, né, se vai ter alguma despesa para pagar. Né? Então vamos lá. Tem uma tarifa bancária, tem algum. Não, porque, sei lá, eu tive que emitir um cheque. Não, as despesas para o pagamento são do devedor. Serão do credor só aquelas despesas que ele exigir. Então, ele diz assim: não, eu quero que tu me faça isso num tabelionato. Aí tem a taxa do tabelionato lá, e tu vai ter que pagar, certo? Então, nesse caso, se o credor exigir, é ele que paga. Mas, se eu tiver alguma despesa para pagar uma dívida, a despesa corre por conta do devedor. É isso que diz o 325. 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Situação também muito rara, mas vamos lá, vamos aos exemplos. Está aqui no 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Os usos aqui, leia-se, os costumes, tá certo? Então aqui é o seguinte, quando é por medida ou por peso, vale o do lugar da execução. E aí vem os exemplos do Tartucci. Um alqueire equivale em São Paulo a 24.200 metros.
Em Minas Gerais, 48.400 metros. No norte do Brasil, 27.225 metros quadrados. Tudo metros quadrados aqui, né? Olha a diferença, certo? Então, se tu faz um contrato com alqueire, né? E aí, vamos fazer uma compra, né? De X alqueires, né? Dependendo do lugar, terá tamanhos diferentes e com variação grande aqui, né? São Paulo e Minas, por exemplo, é o dobro, né? 24 para 48 mil, né? É um monte de diferença, certo? Mas aí ele mesmo, o Tartucci, diz o seguinte: o alqueire, contudo, não é o índice oficial de metragem, mas sim o hectare, que equivale a 10 mil metros quadrados, que é o famoso 100%, certo? Então, assim, ó, oficialmente no Brasil, tu vai negociar terra é por hectare. Mas se o contrato fala em alqueire, cuidado. Dependendo do lugar, o alqueire tem tamanhos diferentes. É esse o alerta e é isso que diz aqui. Medida ou peso. Então aqui é por medida, certo? Qual é a medida de um alqueire? Dependendo do lugar, é diferente. E aqui nós temos um outro exemplo, que é o do módulo rural. Se tu faz um negócio no módulo rural, cuidado aqui, ó, tá? Câmara dos Deputados aqui, ó. Lei 4.504. O módulo rural é variável de acordo com fatores naturais e socioeconômicos. Então é o seguinte, o módulo rural aqui em Bagé é diferente do módulo rural em Caxias do Sul, certo? É diferente do módulo rural em Erechim, tá? Cuidado, o módulo rural varia dependendo da atividade, aqui na socioeconômica, se é agricultura, se é pecuária, dependendo da localidade. Os nossos módulos rurais aqui no sul, aqui na campanha, são maiores, porque as nossas áreas são maiores, e lá naquelas cidadezinhas onde tem aquele monte de propriedadezinha rural uma do lado da outra, ali são menores, tá certo? Então, cuidado, são variáveis, né? Assim como varia o tamanho do alqueire, varia o tamanho do módulo rural, e quem disse isso foi a própria Câmara dos Deputados, certo? Ficamos por aqui agora nesse vídeo antes de trocar de assunto.